Muito bem, muito bem. Súmula do Supremo Tribunal Federal, súmula 545, colaborando na sua preparação com relação à distinção entre preços públicos e taxas. Vamos ver. Preços públicos, preços de serviços públicos e taxas não se confundem, porque as taxas, diferentemente daqueles preços públicos, essas são compulsórias e têm sua cobrança condicionada à prévia autorização orçamentária em relação à lei que as instituiu. Então, o critério utilizado aqui é: se o serviço público é de natureza contratual, ele seria remunerado por preços públicos ou tarifas. Se o serviço público for de natureza compulsória, como, por exemplo, coleta domiciliar de lixo, aí ele seria um serviço remunerado por taxas. Natureza contratual, preços públicos e tarifas. Natureza compulsória, taxas. Um detalhezinho aqui é que nessa época da súmula havia um princípio orçamentário na Constituição Federal que era da anualidade. Então era preciso, para que um tributo pudesse ser instituído e cobrado, que houvesse a previsão dele já na lei orçamentária. Mas, como disse, era um princípio da época, esse princípio da anualidade, que não deve ser confundido com o princípio tributário da anterioridade. Esse princípio da anualidade era um princípio orçamentário e não consta mais no texto constitucional. Vamos ver aqui. Aqui um comentário, né? Que a súmula foi parcialmente superada exatamente por causa desse finalzinho aqui, vinculando ao princípio da anualidade. Não confundir anualidade com anterioridade. Jurisprudência selecionada. Segundo a jurisprudência afirmada no Supremo, o elemento nuclear para identificar e distinguir taxa e preço público é o da compulsoriedade, presente na primeira, taxa, e ausente na segunda, preço público, como faz certo, aliás, a própria súmula 545. Esse foi o critério para determinar, por exemplo, o fornecimento de água, que o fornecimento de água é remunerado por preço público. Em suma, no atual estágio normativo constitucional, o próprio pedágio cobrado pela efetiva utilização das rodovias não tem natureza tributária, ok? Mas sim de preço público, sempre vinculando aquela coisa de não ser algo obrigatório. Aquele detalhamento, né? Taxa e princípio da anualidade. Aqui ainda havia uma alusão à anualidade, está presente, está autorizada na lei orçamentária, e isso não existe mais com a Constituição de 88. Vamos de questão. Alternativa incorreta. A regularidade do exercício do poder de polícia é prescindível para a cobrança da taxa de localização e fiscalização. Essa é a incorreta, porque exercício do poder de polícia é o exercício regular do poder de polícia, portanto, não é prescindível, é imprescindível. Vê de bola. Preços de serviços públicos e taxas não se confundem, porque essas, diferentemente daquelas, são compulsórias e têm sua cobrança condicionada à prévia autorização orçamentária em relação à lei que as instituiu, exatamente a súmula 545 do Supremo Tribunal Federal que estamos apreciando. C. O serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa, exatamente súmula 670, Supremo Tribunal Federal. Dado. O texto constitucional diferencia as taxas decorrentes do exercício do poder de polícia daquelas de utilização de serviços específicos e divisíveis, facultando apenas a estas, as taxas de serviço, a prestação potencial do serviço público. Sim, com relação ao poder de polícia, é preciso que o poder de polícia esteja sendo exercitado regularmente. Já com relação às taxas de serviços, aí sim há a possibilidade da utilização efetiva, portanto, o serviço foi prestado, e a possibilidade da utilização potencial. O serviço foi simplesmente posto à disposição. Já para a taxa de polícia, tem que ser o exercício regular do poder de polícia, embora o Supremo entenda que basta que o órgão esteja em pleno funcionamento para afirmarmos que o poder de polícia está sendo regularmente exercido. Joia? Vide para poder de polícia 78 do CTN e para serviços, taxa de serviços 79 do CTN. Alternativa é
A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o 145, inciso 2º da Constituição, que é exatamente o dispositivo que diz que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios podem instituir taxas. Não viola porque esse tipo de serviço, coleta, remoção, tratamento, esse tipo de serviço pode ser prestado individualmente. Portanto, é um serviço público divisível, diferentemente do que ocorreria se a alternativa estivesse se referindo a uma taxa de limpeza pública, aquela limpeza da praça, da rua, do logradouro, da avenida. Esse tipo de serviço não pode ser prestado individualmente. Portanto, esse tipo de serviço não é divisível. Mas no caso aqui da alternativa está tudo ok. Dito isso, um forte abraço e até.